Vamos chamar então Rosilene Ribeiro, que vai apresentar o tema Fator Humano na Sucessão da Família Empresária. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria complementar o meu currículo dizendo que também ainda sou uma aprendiz. O tempo todo a gente está aprendendo e esse tema é um tema delicado, um tema difícil, e estamos sempre buscando aí aprimorar, aprender, trocar, aprender com o outro. Bom, eu vou começar minha fala de uma maneira talvez não muito convencional, mas eu vou começar lendo uma carta. Vou fazer uma leitura mesmo. A carta está aqui e eu vou junto com vocês fazer uma leitura de uma carta muito especial a um fundador. Então a carta é assim: prezado fundador, para você que não voltou mais da UTI, daquele hospital onde nos vimos pela última vez e de lá partiu desta, sem encaminhar a sucessão da empresa que você fundou, esta carta chega atrasada. É lamentável, mas de qualquer forma, quem sabe, ela possa ser útil para outros empresários que ainda estão vivos, correndo de um lado para o outro, sem dar-se conta dos riscos que também correm sua saúde e, por extensão, sua família e a empresa. É evidente que foi uma surpresa para todos, pois com a saúde que você sempre teve, não se poderia esperar um desfecho daqueles. A imagem que você em vida nos transmitiu de onipresença, onipotência e rapidez nas decisões contrastavam com as cenas que presenciei em seu velório. Aquela mesma força que nos unia durante a sua vida era agora o fator que nos separava. Já era possível perceber os primeiros indícios de lutas pelo poder. Lá estavam seus filhos, genros e noras criando algumas situações constrangedoras para sua esposa. Por alguns momentos, inclusive, se referiu a você de uma maneira pouco recomendável para quem estava sendo velado. Eram manifestações do tipo: o velho foi sensacional, mas agora não deixou tudo para resolver. Ele deveria ter feito a divisão ainda em vida. Ou ainda, ele achou que jamais morreria, razão pela qual nunca quis tratar da sua sucessão. Agora, sem a participação dele, vai ser mais difícil. Em outro ambiente, acotovelavam-se os velhos de casa, que nesta altura se julgavam plenos de direitos ou simplesmente deserdados. Procurando resumir, diria que se não fosse uma situação de dor e trágica, você mesmo provavelmente estaria se divertindo com aquilo que estava provocando nas pessoas que conviveram boa parte de suas vidas a seu lado. Toda aquela cena era um testemunho muito intenso da sua incapacidade de lidar com uma visão de empresário que desenvolve um empreendimento que ultrapassava sua própria existência. Eu não venho aqui falar de morte real. Eu vim falar de vida. Eu vim falar de morte simbólica. Então o tema que a gente segue é falando de gente, de afeto, talvez um pouco diferente do habitual falado dentro das organizações e tão importante dentro de uma empresa familiar que começa com valores e afetos e um amor compartilhado dentro de casa. Então, para isso, eu vou pegar aqui o meu passador, você pega meu papelzinho, eu preciso entender o para frente ou para trás, ou para baixo ou para frente, e o para cima é o para trás, coisa mais estranha. Bom, eu achava que para baixo ia para trás, o para cima ia para frente. Já começamos de uma forma estranha, mas enfim, eu juro que eu vou me confundir muito. Deixa eu me entender aqui, peraí. Ah, sim, estou indo para trás, falamos da carta e vamos para frente. Para frente é importante colocar e circunscrever
um pouco o que é essa empresa familiar. Luciene deu uma palhinha ali, né? Mas de uma empresa sobre a qual há uma decisão. Um fundador, inicialmente um homem empreendedor, no contexto do nosso Brasil, no contexto histórico no qual nós vivemos, e a gente está falando de Brasil, das últimas décadas, do final do século XX, agora do século XXI, nós estamos falando do Brasil. E nesse Brasil são fundadores que começaram seus negócios há muitos anos atrás, muitas vezes imigrantes, e que, portanto, têm valores muito especiais. Há uma decisão nessa família, inicialmente, e nesse fundador, se ele deseja, de fato, deixar um legado, se ele deseja fazer uma empresa que tenha uma sucessão que se perpetue no futuro ou não. Essa pergunta, quando é feita, em geral, é muito difícil de ser respondida. A maioria não tem uma resposta para isso, como a Luciene colocou, e essa resposta é fundamental, é um divisor de águas para todo um trabalho e investimento a ser realizado. Uma empresa familiar, a gente pode considerar que tem algumas vantagens. Ela tem algumas características fundamentais. Ela tem como valor uma lealdade das pessoas, uma lealdade dos funcionários, que traz em si o valor da família, né? Uma família que a gente está se reportando a uma família lá, né, que se iniciou, né, com um casal, muitas vezes, há quantos anos atrás? 40, 50, 60 anos atrás. Então tem uma questão de lealdade dos funcionários, isso pode ser muito bom, porque traz o comprometimento e o engajamento das pessoas, tem um valor de confiança muito presente, tem uma valorização da experiência, da antiguidade, que tem a ver com confiança. Isso, de alguma forma, garante uma certa estabilidade na empresa e uma disseminação da cultura da empresa, dos valores. Há uma priorização de longo prazo. Nenhum fundador, habitualmente, se não responde a pergunta inicial com clareza, se vê deixando aquele patrimônio. Tem algumas desvantagens essa empresa, que nós podemos considerar desvantagens, sobretudo se a pergunta colocada é uma pergunta que se refere ao fato de que vamos continuar com essa empresa e vamos fazer a sucessão, e a ideia é que ela se perpetue. Falta de disciplina, falta de agendas, falta de prazos, comportamentos inadequados para um ambiente familiar, personalização dos problemas. Os problemas não estão nos sistemas, nos processos, nas situações, estão nas pessoas. As pessoas são, né, fracas, as pessoas são traidoras, as pessoas são fantásticas. São as pessoas que são e não as situações. Uso indevido dos recursos da empresa, não há controle. Há uma mistura dos recursos da família com os recursos da empresa. Os patrimônios e as contas são conjuntas. Falta de sistemas de planejamento e controle, por óbvio, ela ainda não foi profissionalizada. Ela respondeu a pergunta, mas não caminhou para essa profissionalização. Critério de familiaridade para contratações e promoções, né? Eu conheço, eu confio, é meu filho, é meu sobrinho, é o primo, é o afilhado da moça que trabalha lá em casa, e assim vai, tá? Falta de uma disposição comportamental para mudança. Habitualmente nós mudamos porque desejamos. Mudamos porque nos falta algo que a gente vai perseguir. A gente muda porque deseja. O desejo é constitutivo, é o motor da nossa mudança. E quando na empresa está depositado todo o meu desejo, é muito difícil vê-la diferente do que ela sempre foi. Quando se fala de mudança, inevitavelmente se remete à cultura. Cultura é um tema que eu amo e sobre o qual a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, mas eu só tenho... Faltam 10 minutos.
20 minutos, 10. Vai ser terrível. Gente, essa coisa vai ser terrível. Porque eu adoro esse tema todo. Então eu vou correr, vou falar muito rápido. E cultura é um tema muito, realmente extenso. Mas há que se observar a cultura numa empresa familiar. Cultura é um conjunto complexo de tudo aquilo que constitui uma vida comum entre grupos sociais. Nós participamos de uma cultura. Cultura tem a ver com civilização. A cultura define valores, regras, formas de nos comportarmos, formas que nós vestimos, comemos, se remete à cultura de um grupo, de um povo, de um país, tem características específicas. Uma empresa tem uma cultura específica e ela deve ser olhada. A importância de conhecer a cultura é porque ao nós olharmos e termos uma observação e uma percepção dos indicadores da cultura, a gente vai conseguir analisá-la, interpretá-la e melhor lidar com ela. Quais são os símbolos da cultura de uma empresa? É a forma, são os valores, aquilo que a gente acredita dentro da empresa. A tomada de decisão é feita como? Como se toma a decisão dentro de uma empresa? Tem a ver com essa cultura dessa empresa familiar. A forma que as pessoas se vestem, fundamentalmente a linguagem que se utiliza, a forma que se fala, né? Como os assuntos são tratados, enfim, tem muitos símbolos de cultura para que nós possamos analisá-la. É impossível conhecer uma cultura sem saber o contexto que a empresa está inserida. E contexto tem a ver não só com o país, com o Estado, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, que tem características muito próprias, empresas do Rio de Janeiro, e tem a ver com o segmento do negócio. O segmento do negócio no qual a empresa está imprime um determinado tipo de cultura. Se é uma empresa de tecnologia, se é uma indústria de pregos, ou se é uma empresa de serviço, isso determina um aspecto cultural dessa organização. Há um antropólogo que eu gosto muito, que se chama Clifford Geertz, que ele diz que o homem é amarrado a teias que ele mesmo teceu. Há uma relação dialética entre as pessoas e a cultura. A cultura nos prende, nos amarra e nos dá estabilidade. E ao mesmo tempo nós podemos desenvolver a partir dos nossos desejos e das nossas aspirações atos que podem mudar uma cultura no longo prazo. Cultura não é alguma coisa fácil de mudar. A cultura afeta os comportamentos. Há disposição para mudar a cultura? Já falei há pouco que é difícil mudar a cultura, é difícil mudar comportamento, passa por uma questão de desejo. Comportamento é aquilo que a gente chama das competências soft, né? Podemos mudar a tecnologia com muita facilidade, podemos mudar alguns processos, mas mudar os comportamentos, aquilo para o qual a gente está habituado a fazer, é complicado. Essa falta de disposição para mudança, especialmente em empresas familiares, destrói a empresa e compromete as relações familiares. A gente tem que mudar porque o mundo muda a todo momento. E a partir do final do século passado, especialmente da década de 80, 90, a mudança começou a ficar muito acelerada. Pela tecnologia, pelos meios de comunicação, começaram-se a cair os muros, as barreiras alfandegárias. O Muro de Berlim fazem 30 anos que caiu. Tem questões políticas, econômicas, sociais que fazem com que o mundo esteja numa velocidade imensa. Nós não temos outra saída a não ser nos exercitar para uma mudança permanente. A gente sabe disso. E nas empresas familiares, arraigada a muitas tradições, esse é um tema complexo. 70% das famílias destroem seu patrimônio. Não conseguem mudar, porque há conflitos de interesse, há conflitos nas famílias. A minha trajetória profissional foi marcada por trabalhar em empresas familiares, médio, grande porte, sobretudo empresas familiares. Hoje sou consultora e trabalho também com empresas familiares. Muitas vezes as coisas não dão certo. Eu começava a achar que eu era pé frio. Eu falava, gente, onde eu for o negócio dá problema. Comecei a ficar especialista em fusões, aquisições e concordatas. Falei, meu Deus do céu, sempre tem problemas graves, sempre problemas de transformação. E aí eu estudar isso,
E não é que não era uma questão pessoal, eu não sou tão importante assim, né? Na verdade, é difícil mesmo. Que tipo de conflito a gente está falando? Vários, eu não vou ler isso tudo. Vários. Esse material vai estar disponível? Vai estar disponível no site. Vários. Não tenho tempo para falar tudo, me parece que só tem 5 minutos, mas são questões, muitas questões. Estou aflita. Vai lá. Mas enfim, tem a questão de que se constrói fundamentalmente um patrimônio para os descendentes, né? E foca-se nisso, e as pessoas, os descendentes, podem querer outro tipo de patrimônio que não seja exatamente aquele que o fundador está deixando. É uma cultura muito patriarcal, né? Pais muitas vezes dogmáticos, autocráticos, que não permite que esse descendente realmente se manifeste e escolha o seu próprio destino, que coloque o seu próprio desejo. Colocar o seu próprio desejo é motivo de conflito. Esses herdeiros ficam despreparados para lidar com a falta desse fundador, né? Precisam de uma presença física dele para definir os destinos da empresa. Eu preciso de uma aguinha. A cultura do faz de conta, que está tudo bem, joga-se o conflito para debaixo do tapete. Uma questão importantíssima, que são as famílias dependerem financeiramente desse patrimônio, e muitos membros dependem, todos dependem, e não tendo outra alternativa, obrigada. A empresa ser a única perspectiva de satisfação para essa família. Muito bem. A maioria dos patriarcas busca soluções estruturadas, legal, e meus colegas aqui vão falar dos problemas legais, tributários, etc. e tal, para a transferência dos recursos, e é sobre isso que geralmente o fundador pensa. Quer deixar a família protegida, a família com patrimônio, com dinheiro, né? Na melhor das hipóteses, tudo organizado, mas eles não se permitem, eu acho que essa frase é muito importante, tempo, paciência e afeto na transmissão dos significados que impregnam o que foi materialmente acumulado. Falar das suas experiências, falar do seu legado. A transmissão é difícil porque o Criador não imagina a empresa sem ele. Porque define as regras. Ele define as regras. E ele mesmo as transgride muitas vezes. E aí os filhos ficam tontos. Porque é isso ou é aquilo? Algumas pessoas sorriem na plateia, eu acho que tá bom. Nervoso. Eu tô nervoso, né? Sorri de nervoso. Eu já comecei matando o povo, né? Ai, meu Deus. Temem a perda do poder. Não quer ser submetido às regras do grupo. Ser submetido a um outro tipo de cultura. A transmissão também é difícil, porque a geração mais nova, como é que eu vou viver sem essa pessoa que me diz a toda hora, né? Papai, quantos passos? Mamãe, quantos passos? Né? Direita ou esquerda? Tem dificuldade de identificar seus desejos. Não houve espaço físico, emocional, para que esses desejos fossem efetivamente revelados. Como eu ouso dizer que eu vou ser outra coisa que não fazer parte dessa empresa? Teme a morte real, claro, especialmente simbólica desse pai, né? Tem um simbolismo muito grande aí. Não consegue se organizar como grupo. A irmandade não consegue muitas vezes se organizar como grupo. A dificuldade da geração mais velha de sair e a geração mais nova para assumir a primeira crise do processo de sucessão, e que a gente enfrenta na maioria das vezes, né? Já vivemos situações também da segunda para a terceira. Os sucessores não devem ocupar o lugar do pai. O lugar do pai é vago. Ninguém vai sentar no lugar dele. Há muito esse equívoco, né? Como eu vou sentar no lugar do meu pai? Esse lugar é vago. É um lugar que não é para ser sentado. Os filhos têm que ter espaço de construir um outro lugar. E os afetos que circulam nesse momento são fortes.
Porque há muito amor, mas há muito ódio. Ódio de não ter construído e não ter tido a oportunidade de construir um espaço próprio. Então são sentimentos conflitantes. E na verdade há que se ter uma substituição, né, desse amor e ódio por reconhecimento e gratidão por esse legado. É um processo de transmissão do legado simbólico, né? Eles devem ocupar o lugar de um líder completamente diferente. É uma outra cadeira, né? Que represente esse legado do fundador. E onde ele possa transformar a cultura. Que ele saiba o caminho. Que ele tenha as diretrizes, mas que ele tenha a possibilidade de desejar diferentes. E nesse caso, né, continuamos aí na substituição do amor e o ódio por respeito, reconhecimento e gratidão. A segunda crise já é uma crise entre irmãos, entre a irmandade. Muitas vezes uma grande luta pelo poder. O fundador muitas vezes morre, efetivamente, como da carta, e aí começa, em geral, uma grande briga. Na minha experiência, é fatal. Eu tive a oportunidade de presenciar 2 mortes de pessoas com em torno de 90 anos. E foi terrível. Os filhos começaram a brigar muito. Porque aqueles interesses que nunca foram discutidos e alguns critérios que nunca foram trabalhados suficientemente com esse fundador, os filhos não tinham isso introjetado e não conseguiam lidar. Eu já tenho uma placa de fim. A terceira crise é a crise daí aquela mais distante, né? Aí já temos primos, enfim, a coisa caminhou e aí há uma distância, um fracionamento do poder, vários herdeiros, interesses diferentes. E aí esse momento é um momento de substituição, de uma total desagregação. As pessoas já não sabem mais a identidade da empresa e tem uma questão profunda aí de negociação para que haja ganhos mútuos e possa distribuir o valor do que ficou. Muito bem. Temos boas notícias. A lagarta pode se transformar em borboleta. Temos forças que podem mover essa mudança. Então, assim, a gente tem algumas possibilidades. Primeiro, é todo um trabalho com essa família que possa levar esse fundador a encontrar outras fontes de preservação da sua autonomia, de realização, que se realmente afaste realmente da empresa, deixe este lugar vago para ser ocupado por ninguém, mas que a empresa possa ter outros destinos. É a preparação dos herdeiros para ocupar algum outro lugar e que possa receber um legado simbólico. Os signos, as lembranças, as boas experiências, as boas recordações, né? Aqui tem uma mensagem importante, o entendimento das resistências, né? A gente fala muito, vou passar só um pouquinho, só para terminar. A gente fala muito das resistências, né? Está resistindo, a família está resistindo, né? A resistência tem que ser entendida como uma coisa normal. Na verdade, a resistência é saudável. Aliás, nós resistimos a muitas coisas, porque senão a gente põe a mão no fogo e se queima. Resistência tem um sinal de saúde, o problema é a quantidade da resistência. E, na verdade, quando a gente está com muito medo, mas muito medo, a gente procura ler como atrás do medo tem o quê? O seu oposto. Qual é o oposto de medo? Coragem. É tanta coragem, no fundo, tanta coragem, mas uma coragem tão desestruturada, a pessoa não sabe o que vai fazer com tanta coragem, que ela tem muito medo. Então, a gente tem que saber ler a respeito. Como canalizar essa coragem, todo esse desejo e todo essa animação, para não falar uma outra palavra, de uma forma canalizada, bem, produtiva. E depois a adoção começa a ter uma força propulsora importante, que é a adoção aí de alguns indicadores que a empresa começa a adotar, econômicos, etc. e tal, e que gerem efetivamente a profissionalização da gestão, formulação de planos estratégicos, adoção de tecnologias, e uma abertura para mercado, IPO, mercado internacional e assim vai. As negociações, concessões, consentimentos, acordos, pactos, isso tudo é muito necessário. Passando pela questão do afeto, devem permitir a construção
de soluções do grupo. É uma co-construção coletiva. O grupo se disponibilizar, o grupo familiar se disponibilizar a pensar junto. E aí tomar decisões. Continua junto, separa, profissionaliza, vende. E do momento que decide isso, é cumprir. Vai e volta, zigue-zague, é pior do que qualquer coisa. Isso aqui seria um caso que eu não vou contar, não dá tempo, vai ficar para uma próxima. E eu queria dizer que ao final, né, nessa história rápida, ela pode não ser trágica, ela pode ser um motivo muito de festa, de comemoração, se realmente é um trabalho muito bem feito. Eu diria que estar numa empresa familiar é muito prazeroso. Eu adoro. Desejo uma boa sorte para todos nós que trabalhamos com esse tema. Obrigada.